Olá, bom dia, meu nome é Marina Sutili de Lima e esse vídeo aqui é sobre a parede cortina, que é foi uma ferramenta reformulada na nova versão do ArchiCAD, na versão 22. Então eu vou dar uma videoaula aqui sobre essa nova ferramenta. Vou apagar aqui algumas coisas que eu já tinha modelado. Só tem uma laje aqui, então eu vou inserir aqui uma parede cortina dos favoritos do ArchiCAD. Se eu der 2 cliques, vai abrir a janela de definições. Eu venho aqui e vou vir aqui na estrelinha dos favoritos e vou escolher parede cortina genérica. Vou aplicar. Vou dar um OK e vou inserir ela aqui numa dimensão qualquer. OK. Tá ela aqui. Nossa parede cortina. Então eu vou selecionar ela e vou clicar em Ctrl T para poder alterar as definições dela. Então ela veio pré-configurada com 3 metros de altura e 0 de descolamento do piso de origem. Eu poderia mudar isso aqui, por exemplo, e deixar 50 centímetros em relação ao pavimento térreo, por exemplo. Vou dar um OK. E ela vai elevar 50 centímetros. Vou dar um Ctrl Z aqui, só para a gente voltar lá nas definições. Poderia alterar a inclinação que essa parede cortina tem, no caso ela está a 90 graus em relação à base, mas, por exemplo, poderia estar a 70 graus. Se eu der um OK, a gente vai poder ver essa modificação aqui. Ela ficou inclinadinha. Dá um Ctrl Z aqui. E voltando lá nas definições, posso mudar a altura dessa linha de referência, que seria a linha de referência, é o eixo a partir do qual vai ser gerada essa inclinação. E posso mudar também o posicionamento da minha linha de referência. Então, se eu for lá na planta, a linha de referência... Opa, cadê? Ah, tá aqui. Vou selecionar aqui a linha de referência, ela está aqui, ó, posicionada aqui atrás. Ou seja, ela está a 25 centímetros do eixo do painel principal. Então, se eu for medir isso aqui, vamos ver. O eixo do painel, ó, 25 centímetros. Mas, por exemplo, eu quero que essa linha de referência fique exatamente no eixo do painel. Eu posso mudar isso aqui. Então, eu posso deixar 0. Se der um OK, a linha de referência agora vai estar bem no eixo dos nossos painéis da parede cortina. Eu posso também, voltando lá nas definições, associar essas medidas aqui da linha de referência a outros elementos construtivos da parede cortina, como esses aqui. A moldura de canto, a moldura principal, o montante e a travessa. Então eu posso mudar aqui essas relações de distância em relação a esses elementos. Uma outra ferramenta importante é essa aqui, de inverter a direção da linha de referência. Então, eu posso usar ela ali na janela de definições ou posso usar ela aqui nessa barra principal. Então, se eu clicar em inverter, ela vai espelhar toda a nossa parede cortina. Aqui. Outra definição importante é como as molduras se comportam em relação ao término da nossa linha de referência. No caso, ela veio pré-configurada para estar centralizada na moldura. Então, se a gente for ver ali, a nossa linha de referência está terminando exatamente no centro, no eixo dessa moldura aqui. Mas se a gente selecionar, por exemplo, a opção de colocar a estrutura da moldura dentro, então a nossa linha de referência ela vai atingir o limite ali. Ó, eu posso até alterar aqui as dimensões. A linha de referência sempre vai estar englobando toda a extensão da parede cortina, inclusive a moldura. Mas eu posso deixar ela para fora também. Então, fora da moldura, OK, ela vai ficar para fora, independente se eu mudar aqui a extensão da minha parede cortina. Então, se eu for lá no 3D, tá aqui a nossa parede. Vou mudar algumas outras configurações para a gente entender melhor o que Posso aqui escolher a opção de colocar junções em todos os pontos da grelha ou 1 a 1. Eu vou deixar 1 a 1 por enquanto e aí posteriormente eu explico quando a gente for editar melhor a nossa... quando a gente chegar aqui na aba de junções, eu explico como que a gente pode inserir as junções. Então, partindo para a segunda etapa de esquema,
veio uma pré-configuração aqui do esquema dessa parede de cortina. Então é bastante simples. Ela parte da definição das dimensões de largura, que é a coluna A, a coluna B. Então a coluna A tem 90 centímetros, a B tem 50. E das linhas 1, 2 e 3, que tem essas medidas aqui, respectivamente. Então, se eu alterar aqui, por exemplo, a medida da largura A para 1 metro, e se eu der um ok... Não, vou mudar para mais. Vou mudar para, por exemplo, 2 metros, para ficar bem exagerado, para a gente ver que vai ser alterado ao longo de toda a nossa parede cortina. Certo? Então, eu vou voltar lá nas configurações. Não mudou nada no B porque eu não mudei a dimensão dele, mas poderia ter mudado. Poderia ter colocado, por exemplo, 80 centímetros. Então, vou dar um ok. Ela muda também a proporção automaticamente. Certo? Então, se eu voltar lá nas definições. Agora, no ArcCAD 22, vieram três maneiras de inserir essa parede cortina. Então, ela veio pré-configurada para ser inserida a partir de tamanhos fixos. Então, toda vez que eu insiro ela vai respeitar essa proporção dos nossos painéis, das colunas, certo? Mas eu posso escolher a opção da melhor divisão. Então, vou dar um ok aqui para mostrar a diferença para vocês. Ela sempre vai escolher a melhor divisão, sempre terminando com um dos painéis, ou o A ou o B, no caso, né, da nossa parede cortina. Aqui está configurado para terminar sempre com o B. Se eu for entrar aqui nas definições, eu posso configurar e alterar aqui do B para o A, por exemplo. Então, aqui. Aí ela vai passar a alterar as dimensões e fazer com que o painel termine com a coluna A. Outra coisa importante dessa inserção das paredes cortinas é que eu posso travar medidas. Então, tanto na opção de melhor divisão quanto na opção de número de divisões, eu posso travar algumas medidas, fazendo com que ele não reproporcione a largura dessas colunas ou da altura das linhas. Então, no caso da melhor divisão, eu quero que ela termine com A, e eu não quero que ele altere as dimensões dessa minha... Por que mudou para 2 e 3? Aqui é 2. E não quero que ele mude a proporção dessa minha coluna A, ele pode mudar da B, se for necessário. Então, vou copiar aqui as proporções com Alt e conta-gotas, para inserir aqui. Então, dá para ver que ele está mudando as proporções do B, mas o A está sempre se mantendo naquela proporção de 2 metros de largura. Ctrl T. A outra opção seria o número de divisões. Então, eu quero inserir, por exemplo, 4. E o A continua travado, o B está destravado. Então, eu quero aqui 4 divisões do A e o B que vai se reproporcionar aqui dentro. É isso. 1, 2, 3, 4 e o B ali dentro. Eu poderia também inverter aqui. Então, o meu painel final vai ser o B. Ok. Então, meu painel está terminando com o B, ele está se reproporcionando e eu continuo tendo 4 painéis A. Ok? Isso também funciona para as linhas. Então, se eu quero reproporcionar a altura da minha parede cortina, eu posso aplicar o mesmo raciocínio às linhas, certo? Bom, partindo aqui para a segunda etapa, que seria de estruturas. Bom, só uma coisa. Aqui nesse esquema, esqueci de falar uma coisa, a gente tem esses painéis, né? Eu já falei que se a gente desselecionar, eles têm 2 opções de painéis, pelo menos para essa configuração aqui de parede cortina, que a gente escolheu aqui dos favoritos. Então, se eu selecionar aqui esse painel, a gente vê que ele está aqui
configurado como painel distinto. Então, se eu clicar aqui nessa janelinha, ele vai para as definições desse tipo de painel aqui, que é o painel distinto. Então, se eu clicar aqui, ele pula direto para a aba de painéis. Está aqui, painel distinto, que são todos esses verdinhos aqui. Ele está configurado para ser um painel embutido PC. Eu poderia mudar aqui, transformar eles em janelas, por exemplo. Tem uma série de outras configurações, porta giratória. Tem uma série de outras configurações que já vem aqui com o ArchiCAD 22, já vem na biblioteca. E eu posso mudar a composição dele em relação ao material de construção. Então, posso aqui escolher e também a linha de representação dele. Posso sobrepor superfícies também aplicando outros tipos de representação de superfície. E aqui também, se eu for no painel principal, ele está configurado como vidro, mas eu posso mudar as configurações dele. Outro jeito de fazer isso seria ir lá no esquema, selecionar essa opção aqui, o painel principal, e clicar aqui, ele também direcionaria direto lá para essa mesma janela onde a gente estava, painel vidro. Posso mudar o material de construção dele para algum outro material aqui da biblioteca do ArchiCAD, certo? Então, voltando lá no esquema, eu também poderia selecionar as nossas estruturas que compõem essa parede cortina. No caso, nós temos aqui travessas, que são as horizontais, e os montantes, que são os verticais, aqui. Então, eu tenho aqui uma opção de selecionar tudo que está vertical, aqui, ou selecionar tudo, olha, aqui ele parece, selecionar tudo horizontalmente. Então, ou no caso, selecionar tudo, ou tudo que está na horizontal. Também, da mesma forma, eu posso vir aqui e alterar a configuração dessas travessas, ou alterar a configuração desses montantes, certo? Ou posso ir direto para a segunda etapa, que seria de estruturas. Então, aqui. Eu posso, por exemplo, em relação aos montantes, eu posso mudar a geometria deles, todas as dimensões, e posso aplicar também uma série de outros perfis, inclusive perfis complexos, eu poderia modelar. Esses perfis que tem esse símbolo aqui, de uma viga em I, são perfis complexos, então eu poderia editar eles lá na aba de perfil complexo, ou posso simplesmente escolher, por exemplo, esse perfil integrado e mudar as dimensões dele. No ArchiCAD 22, os montantes e travessas e todos os elementos que compõem as estruturas, eles agora possuem uma opção de prioridade de interseção da moldura. Então, seria a mesma coisa que a gente usa em relação à força dos materiais de construção, quando a gente está editando e criando novos materiais de construção. E aqui eu também posso definir qual material vai ser atribuído a esses elementos estruturais e a linha de representação deles, quando eles são seccionados. E a sobreposição da superfície. Então, no caso, eu posso selecionar aqui nessa janela as travessas, posso selecionar os montantes também, certo? E, bom, tem a moldura de canto que eu posso configurar, como que ela vai funcionar. Então, aqui tem uma série de perfis de como que esse canto pode acontecer. Posso configurar as dimensões dele, também tem prioridade de interseção. E posso configurar como que funciona essa estrutura do canto, como que o painel será encaixado nessa estrutura de canto e qual será o acabamento. Tem uma série de outras definições aqui, que são definições mais avançadas em relação a esse tipo de estrutura. Painéis a gente já viu, certo? Só seguindo a ordem aqui, mas poderia, por exemplo, mudar a espessura também do painel. Junções. Eu vou explicar quando a gente for alterar daqui a pouquinho em 3D a nossa parede cortina e acessórios também. Então, eu vou dar um OK aqui. Eu vou deixar só uma dessas aqui, as outras eu vou deletar, só pra gente brincar um pouco. Então, eu vou selecionar essas aqui e vou deletar.
Então, um jeito diferente de alterar também as configurações da parede cortina é a edição em 3D. Então, eu posso vir aqui em editar e ele abre uma nova visualização em 3D em que eu só consigo selecionar elementos referentes a essa parede cortina aqui. Se eu for tentar selecionar essa laje, eu não consigo, porque eu estou numa janela específica de edição dessa parede cortina. Então, eu posso fazer praticamente o que eu quiser aqui de alteração nessa parede cortina. Eu posso deletar montantes, então del, eu deleto, Ctrl Z funciona aqui também. Eu posso inserir novos montantes, então eu posso pegar aqui com o meu conta-gotas, eu posso inserir, por exemplo, na diagonal aqui um novo montante. Posso mudar a configuração dos painéis. Então, por exemplo, eu selecionei esse painel aqui. Ele está configurado para ser um painel embutido. Ele é um painel principal e ele está configurado para ser um painel embutido. Mas, por exemplo, eu posso mudar ele para ele ser uma janela. E aí ele muda aqui as configurações dele. Dá para ver que ele já tem aqui um perfil de esquadria. Os outros não tinham esse perfil de esquadria tão elaborado, porque eles eram só um perfil de vidro, um painel de vidro embutido. Se eu selecionar essa minha janela e clicar em Ctrl T, ele vai abrir uma janela específica de edição dessa janela. Posso vir aqui em definições da janela, definir como que ela vai, como que vai ser o tipo de abertura dela. Então, por exemplo, eu quero quero preso no topo e eu quero que ela tenha 10 graus de abertura no 3D, só para a gente poder visualizar. Ela abriu para dentro. Se eu entrar nas configurações, posso pedir que a direção da abertura seja externa. Ok. Beleza. Posso mudar esses painéis. Então, por exemplo, eu quero que este, não seja mais de plástico, eu quero que ele seja de vidro. Então, Ctrl T, ele passa a ser de vidro. Cadê vidro? Aqui. Passou a ser de vidro. Mas ele está sem nenhuma moldura, temos que prestar atenção nisso. Então, eu posso selecionar aqui uma moldura e colocar aqui embaixo. Opa. Ela está para baixo do piso aqui. Ok. Certo. Outra coisa que eu posso fazer nessa janela aqui, editar, é ligar um esquema de grelha e desligar, digamos, aqui a gente tem uma série de layers que a gente pode desligar esses elementos para que facilite a nossa edição. Então, eu vou desligar as molduras, vou desligar os painéis e vou ligar o esquema de grelha. Então, esse aqui é o esquema simplificado da nossa grelha, onde eu posso também alterar a geometria. Então, posso criar novos pontos aqui de inserção, posso mudar a geometria, e ele vai criando esse fantasma aqui, que é a continuação da nossa parede cortina. Então, vou deixar assim, por exemplo. E se eu sair do modo de edição, ele vai readaptar a parede cortina a essas novas modificações. Certo? Poderia, por exemplo, excluir esses montantes aqui, que talvez eles não sejam necessários, por exemplo. Posso também mudar o padrão de repetição dessa parede cortina. Então, eu vou ligar aqui o layer padrão e vou desligar alguns outros. Então, o meu padrão está se repetindo ao longo dessas linhas vermelhas aqui. Então, as linhas vermelhas que não estão em pontilhado, que são essas mais grossas aqui, são os elementos que vão ser repetidos. E essas em pontilhado são os elementos que não vão ser repetidos, porque se eu repetir dos dois lados, as molduras e montantes vão se sobrepor. Então, o ArchiCAD ele indica quais elementos vão se repetir e quais não vão se repetir ao longo dessa distribuição. Então, para editar esse padrão aqui, eu poderia clicar aqui e redistribuir ele, digamos, não redistribuir, mas mudar a extensão do atingimento desse padrão. Então, eu vou estender ele para cá e vou clicar em aplicar. E aí a gente pode ver que ele já criou uma repetição dessas alterações que eu criei aqui. Se eu sair do modo de edição, ele vai repetir também
esse painel de vidro que eu inseri aqui embaixo e as janelas que eu tinha editado aqui do lado também. E me fugiu a palavra. Esse montante aqui na diagonal. Então é isso. Para edição de paredes cortinas, basicamente é isso. Mas tem alguns modos de... tem uma coisa também, se eu for em editar, eu posso colocar acessórios. Então eu tinha deixado ela configurada para adicionar acessórios manualmente. Nesse caso aqui não faz muito sentido adicionar esse tipo de acessório, mas só para mostrar. Eu cliquei aqui na opção de junção, cliquei aqui nesse cruzamento aqui, e agora ele está pedindo para que lado da parede cortina eu quero inserir essa minha junção. Eu quero aqui no lado externo. E aí ele adiciona esse spider aqui. Novamente, eu vou selecionar aqui, vou clicar aqui e vou clicar aqui para fora. Ele adicionou um spider. Esse aqui tem 5 perninhas porque ele considerou essa divisão aqui na diagonal dos painéis, certo? E se eu quiser adicionar alguns outros acessórios, por exemplo, nós temos quebra-sol e esses acessórios de apoio e um chamado capa design, mas o mais interessante é o quebra-sol, que eu posso, por exemplo, inserir aqui ao longo de um montante, posso selecionar de que lado da parede cortina eu quero que ele seja inserido. Então eu quero que ele seja inserido para cá. E ele adiciona esse quebra-sol. Certo? Então vou sair do modo de edição e vou ensinar agora um novo método para a gente criar geometrias diferentes de parede cortina, para que não seja algo tão engessado. Assim, a gente pode criar novos painéis. Então eu vou inserir essa parede cortina com esse esquema... Com esse esquema vazio. Ok. Vou inserir ele aqui com, digamos, 4 metros de largura. Ok. Eu vou na minha elevação para visualizar ele melhor. Bom, aqui estão aqui as molduras. Essa moldura aqui não está aparecendo porque ela está dentro dessa laje, porque a gente estava no sistema de parede cortina, a colocação das molduras está para fora. Então, se eu colocar aqui para dentro, elas vão ficar para dentro da linha de referência. Então, se eu vier em editar e acionar meu esquema de grelha, vai dar para ver essa divisão de grelha de metro em metro. Então, se eu medir aqui, elas têm 1 metro por 1 metro. Então, eu posso inserir montantes da maneira que eu achar melhor. Então, aqui eu vou criar um desenho geométrico conforme eu queira. Aqui. Digamos. Aqui. Eu quero que esse perfil aqui de parede cortina, esse padrão, digamos, que tem 4 metros de largura, eu quero que ele se reproduza ao longo dessa parede cortina. Então, voltando lá no menu editar, eu tenho que editar o padrão, né? Então, se eu acionar aqui o layer do padrão, ele está configurado para abranger somente aquele 1 por 1 inicial desse esquema de parede cortina, mas eu posso editar isso. Então, eu vou clicar aqui e arrastar para cá. E esse aqui eu vou arrastar para cá. Então, essas linhas grifadas em vermelho são as linhas... Vou aplicar aqui. São as linhas em que as molduras vão se repetir. E as linhas em tracejado, as molduras não se repetem, para que elas não se sobreponham ao longo da extensão dessa parede cortina. Então, se eu for em F2, saindo do modo de edição, e prolongar essa parede cortina, aqui, for na elevação,
ela vai se repetir, certo? Vou no 3D. Por enquanto ela não está com nenhum painel atrelado, então ela está sempre se repetindo inteira e depois em partes, porque provavelmente na configuração dela, vamos ver, Ctrl T, não está indo aqui, Ctrl T, no esquema tá com tamanhos fixos, então a gente pode, por exemplo, colocar por número de divisões. Deixa eu ver. Aqui. Certo, então agora eu vou voltar na elevação. Vou editar novamente o padrão para inserir tipos de painéis aqui dentro. Então, editar. E agora, para inserir painéis, eu venho aqui, digamos, esse aqui e este aqui, eu quero que sejam os painéis principais, e os painéis distintos vão ser esses dois aqui. Então, eu quero que eu possa sair do modo de edição, editar. Esses dois aqui eu quero que sejam de vidro, então se eu selecionar eles e Ctrl T, painéis embutidos de vidro, ok. Esse aqui eu quero que ele seja, quero que ele tenha uma cor, deixa eu escolher aqui uma cor, por exemplo, carmim. E esse aqui eu quero que seja, vamos ver, de plástico, porém uma cor diferente. Vamos ver, Bordeaux. Ok. Certo. Ele não se repetiu, mas é porque... Deixa eu ver uma coisa. Tem que redefinir o padrão. Aqui. Tá aqui nossa parede curtida. Um outro jeito que poderia ser utilizado para criar um padrão geométrico diferente seria aplicando numa parede curtida vazia, com esquema vazio, algum desenho que a gente possa trazer de algum outro projeto ou de alguma referência. Então a gente pode colocar ele numa folha de trabalho e usar ele como referência, ativando aqui o nosso rastreamento. Então, continuando aqui, para a gente criar uma parede cortina com um padrão diferente, nós podemos utilizar esse método de edição da parede cortina, ou a gente pode criar um desenho aleatório e colocar ele como referência aqui no nosso rastreamento. Então aqui eu desenhei uma coisa, peguei um desenho da internet e coloquei na nossa folha de trabalho, criei uma folha de trabalho, desenhei isso aqui com base numa imagem que eu achei na internet. E aí, agora na nossa elevação, eu vou criar uma nova parede cortina e que eu possa desenhar por cima dessa referência para reproduzir esse desenho, esse padrão. Então, primeiro eu vou inserir uma nova parede cortina no térreo. Então, e ela tem que ter o padrão padrão vazio de grelha. Então, vamos lá. Já está configurado aqui, mas só para reforçar.
esse aqui, aplicar. E vamos ver umas coisas. Ok, aqui tá tudo certo. Dentro da moldura. Ok. Vou deixar ela com 5 metros. Muito bem, vou voltar na nossa elevação. Então eu tô aqui com um desenho na referência. E eu vou começar a desenhar por cima desse desenho. Então eu vou selecionar algum tipo de estrutura, no caso eu quero montantes. Nesse caso eu vou deixar ele um pouco mais fino, então ao invés de 8 centímetros eu vou deixar ele com 3, por exemplo. E eu vou começar a desenhar por cima, ele reconhece a geometria desse desenho que está como referência. Então, vamos lá. Estou desenhando por cima aqui. Ok. E agora vou desenhar o contorno com outro perfil. Um perfil um pouco maior. Certo. Vou adicionar painéis, então aqui dentro vai ser de vidro. Então, vou selecionar, está com o painel distinto, ele será o principal. Vou entrar nas configurações dele para ver que tipo de material está atrelado. Ok, tá vidro, beleza. E agora vou adicionar painéis aqui nos outros espaços que restaram. E vou mudar o material deles. Eles serão painéis distintos. Pode ser de plástico e vou mudar a cor deles. Para verde. Ok. Então tá aqui, esse é o padrão que a gente quer que se repita ao longo dessa nossa parede cortina. Então, eu vou ativar aqui o vegetal, digamos, do padrão. E ele tá aqui restrito àquele 1 metro por 1 metro, que era o padrão inicial dessa parede cortina que a gente pegou nos favoritos. Mas eu vou mudar, só clicando do lado, eu posso arrastar isso aqui. Então ele vai vir pra cá. Isso aqui. Vai vir pra cá. Aplicar. E aí dá pra ver que ele já está reproduzindo esse padrão no entorno, ao longo de toda a extensão dessa parede cortina que a gente criou. Certo? Então tá ali. Eu vou sair dessa janela de edição. Em planta, eu vou prolongar ela para vocês verem que ela continua reproduzindo o padrão ao longo de toda a parede cortina. Então, também devagar, aí voltando na elevação. Tá aqui. Nossa parede cortina, modelada de duas formas diferentes, certo? Então é isso sobre paredes cortinas, a ferramenta remodelada do ArchiCAD 22. E em seguida virão os próximos vídeos de perfis paramétricos, perfis complexos paramétricos e propriedades com expressões. Bom, partindo aqui para o segundo assunto dos nossos vídeos, que são os perfis complexos paramétricos. Então, para achar essa ferramenta, a gente vai em opções, perfis complexos e gestor de perfil. Para que ela serve? Ela serve para criar perfis mais complexos do que aquelas paredes, pilares e vigas que o próprio ArchiCAD já nos dá. Então, uma nova modificação do ArchiCAD 22 foi a possibilidade de deixar eles, digamos, com mais atribuições e mais modificações ainda. Então, vou dar exemplos para a gente ver como que a gente pode aplicar. Bom, vou escolher aqui um perfil universal, pilar universal. Eu vou vir em editar só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, é o pilar, ele é feito, o material dele é aço, e ele tem aqui
duas restrições aplicadas já, que são as de encurtar e alongar a largura, e encurtar e alongar a altura desse perfil complexo aqui. Então, vou fechar aqui e vou aplicar esse perfil aqui na nossa área de trabalho, só para ver como que isso vai se comportar. Então, pilar universal, aqui. O que essa nova atualização do ArchiCAD permite? Permite que a gente altere algumas proporções e medidas dos perfis complexos. Antes isso era uma coisa restrita. Eu tinha que modificar e criar um perfil complexo para cada, digamos, para cada perfil que eu quisesse criar. Então, eu tinha esse perfil aqui, se eu quisesse ele um pouco maior, eu tinha que criar um novo perfil. Agora não precisa mais. Eu posso simplesmente vir aqui nos pontos quentes e alongar as proporções desse meu perfil. Aqui, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Posso clicar aqui e ele alonga. Certo? Só que a gente tem que prestar atenção, porque ele, além de fazer isso, ele está mexendo com a proporção de todo o perfil complexo. Então, ele está mexendo com as proporções gerais, mas ele também está alterando essas espessuras de maneira proporcional às dimensões que a gente está atrelando. Então, se eu aumentar verticalmente, dá para ver que, eu exagerei aqui, mas só para a gente ver que ele ficou bem mais espesso aqui em cima, esse perfil. E, bom, geralmente não é isso que nós queremos. Então, nesse caso, né, por exemplo. Então, como que a gente faz para restringir essas proporções aqui? A gente quer continuar modificando a altura e a largura dos perfis, mas sem modificar algumas propriedades dentro dele, no caso, essas espessuras. Então, o perfil complexo paramétrico, ele resolve essa situação. Então, eu vou selecionar ele lá, esse aqui é o pilar universal, e vou editar ele. Bom, primeiramente, o que a gente pode fazer é modificar o posicionamento dessas linhas, que são as linhas são os modificadores de afastamento, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então, essas aqui, com Ctrl D, eu posso arrastá-las para cá. Elas não são linhas construtivas, digamos, elas são só referências, tanto que eu posso desligar o vegetal delas. Aqui. Opa, não, aqui. São os modificadores de alongamento. Posso desligar também essas cotas de altura e largura nominal. E posso desligar também os modificadores de afastamento que ainda não foram adicionados, mas eles estão aqui embaixo. Estarão aqui embaixo, desculpe. Então, eu modifiquei e estou restringindo. Tudo que está dentro dessas linhas, digamos, esse espaço aqui, que está restrito ao lado interno dessas linhas, isso será modificado, e o que está para fora não será modificado, certo? Então, eu vou salvar e vou lá editar para ver a diferença. Ó, ele já alterou algumas coisas, porque o que está dentro aqui não vai ser modificado, e o que está fora será modificado. Então, aqui ele só está mudando a proporção dessa região aqui interna. Então, ele não está mais mudando a altura da parte superior e inferior da viga. Eu posso modificar como for, que nada vai acontecer. Certo? Voltando lá. O mesmo não acontece se eu restringir aqui. Nesse caso, se fizer isso aqui, não vai fazer muita diferença, porque ele vai continuar modificando a proporção dessa parte interna, que dá a alma da viga. Ó, ele até piora a situação, porque ele deixa a proporção ficar mais exagerada ainda. Então, ele vai ficar reproporcionando conforme eu vou alterando as dimensões desse perfil. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou voltar aqui com os meus modificadores de alongamento no lugar correto. E agora eu vou adicionar modificadores de afastamento. Como que eu faço isso? Eu venho aqui embaixo em modificadores, adicionar, e aqui eu posso dar um nome ou eu posso escolher um desses aqui.
Por exemplo, eu quero espessura, vou escolher a espessura alvenaria, mas vou alterar o nome para espessura alma viga. Okay? Ele surgiu aqui embaixo. Então eu tenho que adicionar uma espessura aqui, a partir do momento que eu selecionei o tipo de modificador de afastamento que eu quero, ele espera que eu selecione qual dos elementos aqui vai participar dessa operação. Então ele está ainda amarelinho porque ainda não tem nenhum elemento selecionado. No caso, eu quero restringir essa proporção aqui, espessura da alma da viga. Então eu clico dos dois lados e vou clicar aqui. Correto? Nesse caso, ele está restringindo para fora essa dimensão. Eu quero restringir ela para dentro, eu quero que ela não modifique aqui essa espessura. Então, é só clicar aqui nessas flechinhas que ela vai modificar a direção desse reproporcionamento. Agora não existe mais aquele triângulozinho amarelo, porque eu já selecionei aqui os elementos que vão participar dessa operação. Posso salvar. E agora eu vou voltar lá no térreo para modificar as proporções digamos, desse pilar aqui. Então eu posso continuar alongando ele, que nada vai acontecer com aquela espessura interna ali dentro. Ela vai continuar naquela proporção configurada lá no gestor de perfil complexo. Então, nada acontece. Mas se por acaso eu quiser modificar essa espessura, eu posso dar um valor para ela, ao invés dela calcular automaticamente essa dimensão aqui, eu posso definir agora qual a dimensão que eu quero. Então, eu venho aqui e posso modificar conforme eu quero. Ok? Aqui. Se eu entrar nas definições desse meu perfil, eu posso restaurar as definições iniciais dessas dimensões, porque a gente vai alterando, e quando a gente quer voltar, digamos, restaurar e voltar à versão inicial, a gente pode vir aqui e colocar em valor padrão. Ele vai voltar para o valor padrão, que eram 2 centímetros. Ok? Isso pode ser aplicado em todos os tipos de perfis complexos, não precisa ser necessariamente somente em pilares ou vigas. Por exemplo, a gente pode criar uma parede de banheiro que tenha cerâmica até uma determinada altura. Eu posso editar essa altura restringindo afastamentos e restringindo alongamentos de determinadas partes do perfil complexo. Então eu vou criar aqui parede de banheiro. Okay. E vou desenhar uma parede que ela é de tijolo cerâmico. Vamos supor que ela tem 15 centímetros de espessura. Vou deixar aqui 2,40 de altura por enquanto. Para facilitar aqui, eu posso, por enquanto, desligar essas cotas de altura e largura nominal. Então, só vou desligar esse vegetal. E vou criar as outras camadas dessa minha parede. Então, vou duplicar essa aqui, Ctrl D e Ctrl. Então, Ctrl D e Ctrl novamente para a gente duplicar. Mas essa aqui não vai ser de tijolo, obviamente, ela vai ser de reboco. E ela não vai ter 15 centímetros. Ela vai ter 2 centímetros. Então, se eu medir aqui, está dando 2 centímetros. Do outro lado, também teremos uma camada de reboco. Só que desse lado direito, eu vou ter uma camada de cerâmica. Aqui. Certo? Vou ajustar aqui o ponto de origem. Aqui. O ponto de origem é sempre o ponto de inserção, onde estará a linha de referência, então é importante prestar atenção nisso. E, bom, vou salvar aqui no perfil. Ele está sem nenhum modificador de afastamento e sem nenhum modificador de alongamento, por enquanto. Certo? Então, ele vai se comportar como um perfil complexo normal. Deixa eu
adicionar ele aqui. Então, parede, perfil complexo e parede banheiro. Desenhar ela aqui. Vou visualizar ela em 3D. Então tá ela aqui. De um lado reboco, do outro lado de cerâmica. Mas eu não posso alterar a altura da cerâmica. Por exemplo, eu quero que meu banheiro tenha uma parede com cerâmica 1,20 m de altura. O restante eu quero que seja reboco, eu quero que seja tinta. Não posso fazer isso aqui. O que eu poderia fazer? Tem um método manual, que seria lá nos perfis complexos, a gente alterar para a altura desejada, essa altura da cerâmica. Então, deixa eu procurar aqui a parede banheiro. Aqui. Editar. Então, eu poderia alterar a altura dessa parte aqui do perfil da cerâmica, eu poderia deixar ela da altura que eu gostaria, só que isso aqui fica um pouco engessado. Então, se eu tiver um outro banheiro, alguma outra área úmida do meu projeto que tenha também esse detalhe, mas esse detalhe seja diferente, por exemplo, vai ter uma altura diferente, ou até mesmo uma espessura diferente, aí eu vou ter que criar um outro perfil complexo. Então, o que eu posso fazer para facilitar? Eu posso adicionar modificadores de afastamento. Então, eu vou adicionar aqui um de altura do azulejo. Ok. E eu vou associar essa altura do azulejo à minha camada aqui. Então, eu vou clicar aqui para poder associar essa minha camada de azulejo ao modificador de alongamento e afastamento. Então, primeiramente, eu vou clicar lá em cima, que é a altura que eu quero que seja modificada, né? Se eu clicasse embaixo, ela ia modificar a partir da base, eu quero que ela modifique a partir da altura. E aí aqui eu vou estabelecer um ponto fixo. Então eu vou clicar aqui em qualquer lugar. Ok. Isso quer dizer que ele só vai poder restringir essa dimensão a partir da altura. Isso aqui, a base vai ficar fixa. Se eu fizesse o inverso, eu só conseguiria modificar, digamos, o afastamento em relação ao solo dessa camada aqui de azulejos. Então eu vou salvar. Ok. E vou lá no meu 3D modificar as dimensões dessa camada aqui de azulejo. Então, se eu me aproximar aqui, dá para ver que aqui tem um trechinho em azul, que é um trechinho que, se eu clicar, aparece essa janela aqui e eu posso, ó, aqui tem repetir borda, o nome da função, mas eu posso afastar ela conforme eu queira. Então, digamos, quero afastar ela 1,5 m. E ela realiza essas modificações aqui, sempre afastando do topo, mas mantendo a base no lugar onde ela estava originalmente. Se eu, por acaso, modificar esse modificador aqui de alongamento e afastamento, se eu colocar ele aqui atrelado a essa base e salvar, olha o que acontece. Ele vai passar a se restringir dos dois lados. Então, ele vai realizar esse afastamento sempre proporcional aos dois lados. Então, eu vou restringir aqui, ele vai restringir embaixo também, ó. Dá para ver que ele está restringindo. Também é interessante, dependendo do projeto, dependendo do detalhe que a gente está tentando realizar aqui. Então, sobre perfis complexos era isso. A próxima aula será sobre propriedades de expressão. Obrigada. Então, falando um pouco agora sobre propriedades com expressão. Então, se a gente for em opções e gestor de propriedade, eu tenho uma série de propriedades aqui pré-configuradas no template. E a gente pode ver aqui na coluna do padrão que algumas delas estão definidas como indefinido, porque elas serão definidas posteriormente, porque são definições relativas a cada elemento construtivo do projeto. Então, a resistência ao fogo ela pode variar para cada parede, para cada elemento, assim como essas outras que estão indefinidas. Temos também algumas
propriedades que estão aqui marcadas como expressão, que é a grande novidade. Então, deixa eu entrar em alguma aqui, deixa eu achar só para mostrar como exemplo. Por exemplo, índice de aberturas. Então, a gente pode associar uma expressão matemática para calcular o índice de aberturas requerido para o projeto. Então, vai ser a área líquida medida, dividida pelo coeficiente de iluminação máxima, dividido por 1 metro quadrado. Então, esse índice aqui é em relação ao metro quadrado. Tem outras expressões aqui, por exemplo, eu gosto bastante das que calculam o número de blocos de tijolos. Então, alvenaria. Aqui tem várias, ó. Cadê? Estimativa de blocos. Então, o número o cálculo é o volume líquido de tijolos dividido pelo volume do bloco. O volume do bloco é uma outra propriedade de expressão aqui. O volume do bloco, que ela se dá a partir desse cálculo aqui, que depende também de outras propriedades. Então, você vai alimentando as propriedades, alimentando de informações, e elas vão calculando para você de acordo com essas expressões. Eu vou dar um exemplo simples. A gente poderia utilizar esse aqui, mas eu vou dar um exemplo simples de como a gente pode criar uma propriedade com expressão, a partir dessa daqui, de transmissão sonora. Então, vou cancelar aqui. Todos os elementos, principalmente as paredes, elas têm essa propriedade de transmissão sonora, que a gente encontra aqui na aba de classificação e propriedades. Se a gente for aqui em classificações gerais, a transmissão sonora dela está como 0. Então, eu vou estabelecer que a transmissão sonora máxima do meu projeto tem que ser 1000. Se passar de 1000, eu quero detectar essas paredes para que eu possa modificar as propriedades dela. Então, eu vou criar uma propriedade com expressão que possa me ajudar a fazer isso. Então, eu vou lá em opções, gestor de propriedade, e eu vou criar uma nova propriedade chamada transmissão sonora máxima. Okay? E ela vai ser adicionada ao grupo de classificação geral, para manter essa lista aqui organizada. Ok. Ela vai ser uma propriedade que vai calcular. Eu posso aqui colocar uma descrição, então ela vai indicar paredes que excedam a transmissão sonora máxima. Ok? Vai ser dada por uma expressão, não vai ser indefinida e não vai ser um valor, vai ser uma expressão. E aqui, quando eu clico em expressão, já abre essa janela aqui para mim, que é o editor da expressão. Então, se eu clicar aqui em parâmetros e propriedades, eu posso escolher quais parâmetros e propriedades vão participar dessa função. No caso, a minha propriedade de transmissão sonora vai participar. Então, a transmissão sonora, ela tem que ser no máximo 1000. Eu vou estabelecer aqui no máximo ela tem que ser 1000. Então, aqui eu posso encontrar operadores e funções matemáticas, e aqui eu posso transformar unidades dentro da minha expressão, certo? Tem várias unidades aqui. Então, nesse caso, eu vou usar somente uma expressão, no caso aqui da aba de operadores, que a transmissão sonora ela tem que ser menor ou igual, dá 2 cliques, dela já adiciona aqui, ou eu posso clicar em adicionar, que 1000. Ok. Certo? E aqui no tipo de dado, não vai ser um dado geral, ele vai me dar um dado verdadeiro ou falso. Então, se a transmissão sonora for menor ou igual a 1000, beleza. Se não for, eu quero saber, porque eu quero mudar as propriedades dessa parede. E aí, aqui embaixo, eu vou escolher a disponibilidade para classificações. Então, qual tipo de elemento construtivo vai receber aqui esse tipo de expressão, de propriedade. Então, no caso, eu posso selecionar todos, pode ser nenhum, ou pode ser personalizado. Eu vou escolher personalizado porque eu quero aplicar isso somente às paredes. Então, eu posso procurar aqui as paredes,
que vai estar em elemento de construção, ou eu posso escrever aqui, paredes. E aí, vou adicionar aqui, ok. Ué, não foi? Vamos lá. Paredes, ok. Agora sim. E vou dar um ok. Beleza. Então agora eu vou modelar algumas paredes aqui, de forma aleatória, só pra gente... Só pra eu modificar as propriedades dela agora, dessas paredes. Então, se eu entrar aqui nas propriedades dessa parede aqui, e for lá na classificação e propriedades, a transmissão sonora dela está como 0. Então eu vou modificar as transmissões sonoras de todas essas paredes. Algumas delas serão maiores que 1000, outras menores que 1000, para que a gente possa simular uma situação aqui. Então essa aqui eu vou deixar com 1200, ou seja, ela está excedendo a transmissão sonora máxima. Ok. Essa aqui eu vou deixar com 600 e vou modificar as outras também. Ok. Claro que para variar dessa forma as transmissões sonoras elas deviam ter composições diferentes e estar sujeitas a situações diferentes, mas como é só um exemplo, então, ok. Certo? Agora eu posso voltar lá nas minhas opções, gestor de propriedade, e procurar minha propriedade aqui, transmissão sonora máxima. E eu posso avaliar. Para avaliar eu tenho que selecionar os objetos. Então, cancelar. Aqui. Eu quero avaliar esses 4 objetos. Então, opções, gestor de propriedade, avaliar. E aqui ele me indicou que a parede número 8, ela não é falsa, ela não é menor ou igual, a transmissão sonora dela não é menor ou igual a 1000, assim como a parede 06, certo? As outras duas, ok, deu certo, é verdadeiro. Ok, mas como que eu vou automatizar isso? Eu vou ficar aqui procurando qual que é a parede 6, qual que é a parede 8? Não, tem algumas coisas que eu posso fazer. Por exemplo, eu posso procurar diretamente a partir dessa propriedade. Então, Ctrl F para abrir o pesquisar e selecionar. E aí aqui, deixa eu remover aqui. Aqui, o meu tipo de elemento, eu quero que seja parede. E eu quero que ele tenha a propriedade de transmissão sonora máxima seja falso. Se for verdadeiro, ela atende, se for falso, não atende. Então, mais. Então, ele selecionou aqui para mim as duas paredes que realmente estão com suas propriedades excedendo a transmissão sonora máxima que eu estabeleci para o meu projeto. Então, essa aqui, se eu entrar nas definições, ela realmente está com 1300. E essa aqui, Ctrl+T, com 900, acho que eu tinha colocado. 1200, isso, 1200, claro, tem que ser maior. Também posso usar essas propriedades com expressão para criar, por exemplo, uma sobreposição gráfica aqui. Então, eu venho aqui em combinação de sobreposição gráfica e posso criar aqui uma nova regra que me indique quais paredes estão fora da minha regra, ok? Então, se eu voltar lá em opções, gestor de propriedade, bom, eu posso criar expressões muito mais complexas que isso aqui. Eu posso, deixa eu colocar aqui o exemplo. Posso criar expressões com funções lógicas, funções matemáticas. Então aqui, true or false. Bom, é bem abrangente aqui o número de opções que a gente pode criar aqui com essas expressões. E eu posso também converter as unidades, então eu não preciso ter uma expressão que tenha exatamente as mesmas unidades. Eu posso alterar elas e usar unidades diferentes ao longo da expressão, certo? Claro.
Então, aqui dando um outro exemplo de como posso trabalhar com unidades nas propriedades com expressão. Por exemplo, vou lá no meu gestor de propriedade e vou criar uma nova propriedade chamada volume do bloco de tijolo cerâmico. Como já existe essa propriedade aqui, eu vou colocar número 2 só para ela não sobrepor. Então, o tipo de dado dela será volume. Ela não vai ser um valor, ela vai ser uma expressão. E agora aqui eu posso colocar os dados dessa expressão. Então, eu já escolhi o meu tipo de bloco que vai ser utilizado e eu já tenho as dimensões dele. Então, ele vai ter 14 centímetros, espaço multiplicado por comprimento dele, que vai ser 19 centímetros, no caso aqui. Eu vou colocar em outra unidade, só para espaço, só para a gente ver como ele se comporta. Então, eu sempre tenho que dar espaços entre as funções aqui. E multiplicado por 3,9 decímetros. Aqui. Ok, está criada a minha expressão. Bom, ela vai estar disponível nesse momento para as paredes também. Então, vou colocar aqui paredes. Ok. E vou dar um aqui. Então, vou selecionar aqui uma parede para eu poder avaliar o volume do bloco que está sendo utilizado ali. Então, opções, gestor de propriedade, avaliar. E aqui ele está me dando que na minha expressão, de acordo com esse cálculo aqui, o volume está sendo igual a 0,0104 metros cúbicos. Isso porque o meu template está configurado para que a área sempre seja dada em metros, mas eu poderia escolher centímetros cúbicos ou decímetros